Papo Reto com Padre Zeton. Estamos de volta para mais um episódio com o Padre DJ Zeton. Você já percebeu que a gente sempre começa com a palhinha do Padre tocando e trazendo as novidades do episódio. Segundo episódio dessa segunda temporada do Papo Reto com o Padre DJ Zeton. E está muito bom. Você já viu como foi o primeiro episódio? Já foi para abrir com chave de ouro. E hoje nós temos aqui bombando para nós a presença do Padre Diego Domiciano, que vai falar conosco juntos sobre confissão à luz de dois santos maravilhosos, São Padre Pio, o confessor, e São Felipe Neri, que montou toda uma estrutura de santidade para a juventude. Está bombando porque teremos a presença de um músico da minha paróquia que participou de um reality musical da Rede Vida. O Toninho, conhecido como Gabriel Delfino, vai estar também participando da mesa conosco. Está quente, está grande. Começando mais um episódio do Papo Reto com o Padre DJ Zeton, segunda temporada.
E diante disso eu preciso daquela sua ajuda. Tremendo os dedinhos, você vai fazer o seguinte: se inscrever no canal, apertar o sininho, dar o seu like, compartilhar. É importantíssimo que você compartilhe em todas as suas redes sociais para que a gente leve esse podcast maravilhoso além fronteiras. Conto com a sua ajuda, conto com a sua participação, porque está bombando a segunda temporada do Papo Reto com o Padre DJ Zeton. Angel, solta a vinheta. Olá, estamos de volta, agora com mesa cheia, tudo bom? Vamos falar com muita coisa boa, com dois grandes santos nesse nosso podcast que está arrebentando pelo Brasil afora, mas está pelo mundo. Na bancada temos conosco Gabriel Avelino, trazendo também as perguntas, conversando nesse podcast. É isso e aí, Gabriel? Tudo bem, padre? Tudo jóia. Alegria que tá aqui de novo, mais um episódio, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, hoje a gente tem uns convidados aí com a gente, né? Gente boa, Gente temos boa, um fala aí. grande amigão meu, Padre Diego. Se apresenta, Padre, fala pra nós quem és tu. Bem, eu sou o Padre Diego, sou padre da Diocese de Santo Amaro, estou para completar 10 meses de padre e... Eu vim aí, né? um dos padres mais, como diz Dom José, mais frescos da Diocese. É a última turma, na verdade. Último ordenado, aí não é fresco não, gente, calma. É de tempo de padre. Eu sou, apesar de estar na Diocese de Santo Amaro, eu sou natural de Santo André. Então, hoje o tema é São Pio, um dos temas, né? E eu nasci em Santo André, numa paróquia franciscana, então tem tudo a ver. Sempre fez parte da minha vida, São Tem Padre coisa Pio. boa aí, ó, pra compartilhar conosco. Calma, Padre, nós vamos falar muito sobre São Pio, São Felipe Neri. E também temos aí o nosso cantor, músico da paróquia, o Toninho, Gabriel Delfino, não sei como ele chama. Mas, fica à vontade, fala um pouquinho de você pra nós. Boa noite, Padre, sua bênção. Uma alegria Isso. imensa estar aqui com vocês essa noite. Eu sou o Gabriel Delfino, né? Toninho, Gabriel. O pessoal me chama de bastante coisa. Sou músico aqui da paróquia, eu canto, eu toco violão e sirvo nas missas de domingo, sirvo também no grupo de jovens aqui da paróquia e espero conhecer um pouco mais sobre os santos junto com o pessoal de casa nessa noite. Isso aí, muito bom. Isso aí. E aí, Gabriel, fala pra nós, novidade. Então, novidade a gente não tem ainda, Você se né? confessa, Gabriel? Claro, né, mano? Tem que confessar, né? Você é daqueles que tem medo de confissão? Não, confesso que eu tive medo. Você já pensou, você tá diante de Padre Pio, que antes de você falar o pecado, ele já fala pra você? Deus me livre. Não, por um lado isso é mais fácil, né? Chegar lá e ele me ver, já absolveu, obrigado, tchau. Mas é aqueles pecados que a gente tem medo de falar. Ele vai e fala, tá faltando um. Aí já fica mais difícil. Aí hoje a gente vai falar muito forte sobre essa confissão, né? E muita gente tem esse medo, né? Esse receio ainda de chegar no padre e confessar, né? Na sua paróquia, padre, como é que é? Os paroquianos ainda têm esse receio de chegar no Senhor pra se confessar? Tem esse medo que... Olha, aqui o pessoal tem medo, hein? eu tô tendo uma outra experiência, assim, principalmente com os jovens, né? Porque, ao menos comigo, quando eu era jovem, eu tinha medo, porque não se falava muito de confissão, de onde eu vim, na minha paróquia de origem, não se falava muito, então eu tinha um pouco de receio. Eu só via as pessoas entrando na salinha, assim, e eu falei, caramba, eu não vou. E eu tô tendo uma outra experiência hoje como padre, principalmente com os jovens. Os jovens têm muita abertura e vão muito confessar. Agora eu sinto que as gerações, o pessoal um pouco mais velho ainda tem um pouco de receio, mas... E também, o padre pode dizer, ver algumas pessoas confessarem nos ensina até a confessar melhor também, como padre, que tem pessoas que realmente abrem o coração assim de uma forma, assim, nossa, ele não tem medo porque ele tem uma fé que está diante de Deus, né? E a mim, assim, eu olho e como padre, meu Deus, como eu tenho que também crescer, né? nessa dimensão também. Às vezes a gente confessa, dá até vergonha, né? Puxa, você é mais santo que eu. E a gente toma uma chupada e tem que correr pra confissão também.
Interessante assim, às vezes o jovem tem medo de confessar porque eles acham que a gente não sabe o pecado que ele faz, né? Então, e às vezes eu brinco muito com eles. Eu sei que você faz isso. Para mim, estou tudo aí, mas você regala um olho. Mas essa é a dimensão. O demônio, ele dá, né, toda a opção para você pecar. Ele te ajuda a pecar. Mas depois ele te dá a vergonha, né? E o medo de confessar. Então a gente tem que estar nesse combate. E por isso hoje vamos falar bastante à luz destes dois santos. São Felipe Neri, né, um grande evangelizador, criou o oratório para pegar as crianças de rua e evangelizá-los. Tinha o seu confessor, né, que era um barato, aquele confessor dele. E também São Padre Pio, né, com todo o seu testemunho de fé, mas era um grande confessor, né, um cara que ali no confessionário fazia as grandes revelações, milagres, né, só com o poder da confissão. E vamos bater esse papo gostoso, né, para levar essa juventude a se encontrar. O interesse interessante aqui do nosso podcast é fazer isso, é trazer essa linguagem para os tempos de hoje, né? E aí é uma alegria ter um padre jovem, ele é jovem de idade, ele é jovem de ordenado e está aí nessa guerra também para evangelizar a juventude. E um jovem que também tem aí suas dificuldades, mas que tem berço, né, cristão, e que está no nosso meio. E esse sem vergonha aqui me ajuda também a conduzir esse bate-papo, esse papo reto, Padre Zé Tom. Sem papo na língua, sem filtro, bora lá. Bora lá. A gente fala um pouco sobre São Felipe Neri também, né? E eu queria entender um pouquinho sobre a história dele, né? Porque eu acho que não só eu, mas muitos dos jovens ainda, né, não tem tanta vivência desse padre, né? Desse santo. E aí, conta pra gente aí, como é que é? Convidado tá aí. Vamos lá. Eu acho que para entender São Felipe, é importante nós entendermos também o contexto em que ele vive, né? Então, a gente olha hoje Roma, né? O Papa e a cidade como ela é, mas não era assim como nós conhecemos hoje na época de São Felipe. Pelo contrário, é uma cidade praticamente abandonada. E abandonada em todos os sentidos. Material, espiritual, então, pior ainda. Então é nesse ambiente que surge São Felipe Neri com um desejo ardente de amar a Deus, primeiramente, e fazer com que Deus seja amado. Então a vida dele foi marcada nesse sentido, assim, de dar a vida pela evangelização. E uma característica, acho que isso vale a pena hoje, é a alegria, né? Ele é conhecido como o santo do sorriso, o santo da alegria. E legal. Tem várias... Por que, Santas? Porque ele resolvia muitas questões polêmicas com coisas engraçadas. Por exemplo, tinha uma mulher que ela brigava muito com o marido quando o marido chegava em casa. Aí ela foi pedir um conselho de como dobrar o marido, né? Ela crente que ele ia ficar contra o marido a favor dela. Aí ele falou pra ela assim, se o marido tiver pra chegar, enche a boca d'água e fica com a boca cheia d'água. Até a hora dele tomar banho, por quê? Porque se você falar, você vai molhar. Então, com a boca cheia d'água, você não vai falar e não vai ter briga. Então, esse tipo de coisa assim, engraçado e que dava certo. Inteligente, não? Ótima ideia. Tem uma história que é célebre dele também, padre, vai lembrar, das penas, né? A mulher fofoqueira. E aí ela foi pedir conselho a ele mandou ela depenar uma galinha. Eu não sei se foi depenar uma galinha ou se foi o travesseiro. Acho que foi depenar uma galinha. Eu acho que foi uma galinha. Ele mandou depenar a galinha e soltar as penas no vento. Aí ela depenou a galinha toda e soltou as penas voou pra tudo quanto é lado. Aí foi e falou, agora vai e cata pena por pena pra pôr de volta na galinha. Isso é a fofoca. Depois que ela é espalhada, não tem como mais. Não tem como voltar. Caramba, de forma meio maluca, ele ensinava as pessoas. Que legal. Muito bem. Aí, legal. Por isso que é o espírito da alegria. E estamos aqui com um jovem músico, e o próprio oratório tinha essa concepção também. Por sinal, perto da minha casa, na casa dos meus pais, em Santo André, tem um oratório, São Felipe Neri, na qual eu frequento, e um padre lá. Aí fizemos o caminho contrário. O padre Josivaldo, que vai nos assistir depois. Ele é daqui de Santo Amaro e ele é padre oratoriano lá. E eu sou de lá, sou padre diocesano aqui. E uma certa vez eu fui lá, ele começou a contar algumas curiosidades. Ele falou, o oratório tinha como uma das principais expressões de evangelização a música. Então todo oratório tinha uma composição física própria. E nessa composição física, depois tinha que ter música, que era um momento de recreação para atrair não só jovens, crianças, todos, por meio da música, por meio da arte. O santo da alegria tem que ter arte, né? O Zé Tony não sabe mais do que eu, tem questão de música.
o nosso jovem aqui também. Eu não sou músico, eu só gosto muito de música e de arte. E é por isso que eu aprecio também São Felipe. Ele é muito culto de leitura, é um expert aí de livros, não sei o que coisa. Um dia eu ouvi o bispo falar assim, não gosto nem de falar de livro com ele, que ele conhece todos. É uma arte, ler. Sim, eu gosto muito de ler. Eu não tenho dons artísticos assim de tocar e cantar, então eu prefiro aprender com os livros. E a arte, assim, o que me encanta em São Felipe também, porque é um modo de evangelizar, né? Sim. Pela música, pela DJ Zeton, pela liturgia, e com a música na liturgia, são expressões de evangelização, né? Mas tudo as pessoas devem ver em nós, assim, eu sou feliz fazendo isso, né? E eu transpareço Deus em tudo aquilo que eu faço e que falo, assim. Então, São Felipe é incrível, assim. Interessante, não faz muito tempo que eu fui lá no oratório, assim, eu não sabia muitas coisas. E o padre estava me mostrando, eles têm uma espécie de sequência de quadros mostrando a vida de São Felipe, né? Desde a infância até a sua morte. Então, ó, esse daqui, desenhos, gravuras em preto e branco. Foi uma tal ocasião na vida dele. Tal ocasião. O cara não sabia. Não sei se vocês conhecem a história dele com Santo Inácio de Loyola. Sim. Eu não, conta. Também resume pra gente. Eles se encontraram em Roma. Santo Inácio, o fundador dos jesuítas, né? E estamos numa cidade que foi fundada pelos jesuítas. E Santo Felipe Neri, fundador do oratório. E se disse que quando eles se encontraram em Roma, uma bola de fogo apareceu no céu da cidade. Interessante. E engraçado que ele foi pedir, né? Que ele queria entrar para a ordem, né? De jesuítas. E Santo Inácio deu a ele os escritos para ele ler e mandou ele embora. Não quis, não. E começou toda uma história de São Felipe com os jovens, com garotos de rua. E com esse clima de alegria. Ele era muito engraçado. Ele cantava com os jovens na rua, né? Como o padre lembrou. Roma era uma cidade muito maltratada, muito suja, imperava ali muitos comércios errados, e São Felipe no meio daquilo. E ele se juntou uns garotos trombadinha, né? E aí ele foi ajudando aqueles garotos a fugir e tal, e vários milagres aconteciam, vários milagres. E essa atração pelos jovens, né? Os jovens se sentirem atraídos por Cristo em São Felipe, por esses dias, né? Um dos meus hobbies, eu gosto muito de estudar a Segunda Guerra Mundial. Aí por esses dias eu estava estudando que houve, em 1945, uma divisão de jovens da SS alemã. Ficou conhecida como a divisão Baby. Eram jovens da juventude hitlerista e com 17 anos eles deviam estar prontos para ir para a guerra. Bem no fronte da França, na Normandia. Então, depois de passar a infância toda na doutrina nazista, quando eles chegaram na adolescência, agora vocês vão para o campo de treinamento da SS e vão ser treinados como soldados da SS. E começaram aquela cobrança, treinamento pesado, exigência ao extremo. Os comandantes ligaram, até o próprio Hitler, a divisão está pronta? Não, eles ainda não estão prontos. Eles ainda são bem indisciplinados. Tal. Passou algum tempo, os comandantes cobravam mais. Está pronta a divisão? Não, ainda não está pronto. Chegou um novo comandante e de um dia para o outro, com a pressa de formar eles, ele mudou tudo a estratégia. Chegou um novo comandante e falou, não, a partir de hoje vai ter momentos de recreação, vai ter momentos de descanso, eu quero ter momentos de... Ele foi ganhando de tal forma os comandados que em pouco tempo, em poucos meses, a divisão estava pronta para ir para a guerra. E de forma que... é algo errado. Mas os soldados estavam admirados por aquele homem e estavam capazes de fazer de tudo porque eles tinham confiança nele. Então a gente vê que, não que o jovem também seja, faz tudo o que quiser, mas eles têm que sentir um amigo, assim. Isso São Felipe fazia, né? Sentir alguém que tem abertura e que, bem, eu estou aqui com vocês, não para utilizar, para explorar vocês. Eu sou um amigo. Como amigo, eu quero apresentar o maior presente que eu tenho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No caso da SS aí, era algo ruim, demoníaco. De São Felipe, ele atraía todos. Quando as pessoas, nossa, que cara legal, que padre legal. Quando eu chegava lá, na verdade é Cristo que está nele, Jesus. Deve ser assim conosco também. Com certeza.
Tô aqui, qualquer Tava viajando aqui na história, caramba. É aquilo que o senhor sempre fala na missa, né? Sobre a pedagogia de Cristo, né? Assim, meu Deus. Né? Como a gente... Sei lá, fala aí, meu filho. Fala aí que eu tô falando. Fala aí. Tô sem palavras. Ele tem tudo preparado, né? E é interessante a maneira com que ele vai nos mostrando as coisas. A maneira com que ele vai nos revelando as coisas. Ele usou tantas e tantas pessoas que tiveram um dom, digamos que um dom diferenciado, né? Olha a história de São Felipe Neri. O cara é incrível. O cara é sensacional. E eu não conhecia, de verdade. Vou passar a pesquisar mais. Vou pesquisar mais Você que não conhece São Felipe Neri, vai no YouTube e coloca lá Vida de São Felipe Neri. Tem um filme inteiro, em 2 partes. Belíssimo, eu já mandei você assistir, você não assistiu. Assistiu. Assistiu? Oh. Mentira, assisti não. Ele tá mentindo, tá cara lisa. E aí você vai assistir esse filme, você vai ver o interessante do tato desse homem tão simples, tão pobre e evangelizando as crianças. Padre, e o relato do coração dilatado de São Felipe Neri, dilatado de amor por Conta Cristo. pra nós. Então, São Felipe, em determinado momento da sua vida, teve um êxtase, né? E ele sentiu, de fato, como que o seu coração tivesse dilatado o seu peito, né? E depois de morto, na sua autópsia, de fato, viram que as suas costelas tinham uma calcificação, como se tivesse acontecido uma fratura, né? Então, não só foi algo que ele sentiu, como aquela bola de fogo de amor entrando no seu peito, né? De fato aconteceu, né? Com um homem enamorado. Esse é o principal segredo de São Felipe. Ele era tão enamorado por Cristo que ele é capaz de tudo por Cristo, e o Senhor também não poupava nada para ele. Eu acho muito interessante em Santos é isso. Quando eles descobrem esse amor, eles se desapegam de tudo. E esse apego é que é a dificuldade dos jovens hoje de ter Deus. Porque às vezes para Deus tem que deixar um monte de coisa para trás, né? E a gente tem muita concepção às vezes de santos só que foi para uma vida religiosa, para um instituto religioso, e aí forçadamente não é. A paixão, né, por Deus é tão grande que nada satisfaz se não for Deus, né? E a gente não quer que a juventude não seja apaixonada. Padre Diego, ele é padre, é jovem, tem esse semblante assim mais, né, recatado, mas é esportista, né? Conta aí os seus esportes, as coisas que você faz aí. Bem, eu gosto de fazer vários tipos de esporte. Um pouco parado, porque eu estou um pouco contundido, mas pratico... Na infância, eu pratiquei natação, futebol, judô. Depois eu parei isso, cultivei só academia, longos anos. E hoje eu fico mais na corrida, caminhadas, né, que eu gosto bastante. Parabéns. Mas... Baixo da baixinha, braço litoral, é querido, né? Eu fui pra acordar, minha prima inventou de fazer umas caminhadas na semana, né? Aí quer acordar 7 horas pra caminhar, não tem um dia ainda. Não vou. É sedentarismo aí, Pra mostrar que ser padre não é um cara que vive a par do mundo. A gente precisa cuidar da nossa saúde, assim, não é só um culto ao corpo. Eu preciso me sentir bem. Sim, com certeza. No caso, assim, cada um vai... Padre Zetão sabe, tantos padres que têm algum hobby, né? Alguns fazem algum esporte. Tem um padre amigo meu que é ciclista. Eu gosto de uma academia, fazer caminhada, corrida. Outros padres é música, outros... O importante é que nós tenhamos algo também para esparecer um pouco. Nós somos seres humanos. Isso que é bom falar para os jovens, né? Algo tão fora do mundo, assim, hermético, fechado. Outro dia eu conheci um padre, ele praticava modelismo. Modelismo? Eu tenho uma sala aqui e é um hobby aí. Aí quando ele mostrou, eram carrinhos que ele pintava assim com lupa. Aí gastava meses para terminar um carro, uma nave, né? Então a segunda-feira de folga dele é se concentrar ali. Então, tantos padres que também foram cientistas. Cada um tem um... Bacana, né? Cientistas, exploradores. Tem algo que fazia muito bem. Nós temos os grandes aí, né, que trouxeram tantas coisas da ciência e eram
né? Mendel, por exemplo, era um monge. E ele trouxe a genética, né? Descobriu a genética, ajudou tanto a biologia no mundo inteiro. Né? E temos outros nomes aí, famosérrimos, que eram padres. Pois é. Você vê que dá pra andar junto, né? Não é uma coisa muito... Não é dois E universos são diferentes. a gente está conversando isso aqui não é para dizer, todo mundo tem que ser padre. Não, para dizer que ser santo não implica se fechar, né? A gente é padre, mas a gente se diverte. Né? Um jovem que gosta de jogar seu futebol, jogar seu videogame, seja o que for, ele pode ser santo fazendo isso. É só santificar isso que ele está fazendo também. Exatamente. Sim, com certeza. E assim, agora pegando um pouquinho do gancho disso que a gente acabou de conversar sobre, o jovem tem que jogar futebol, tem que brincar, tem que fazer as coisas, tem que participar. Mas o jovem também tem que fazer o quê? Confessar. Esse é o mal do jovem hoje em dia, né? De curtir lá fora e voltar para aqui, para a igreja e confessar o seu erro, né? Eu tava conversando com uns amigos, né? Eles falaram assim, mas será que não se torna um vício também? Você tá lá fora, pecou, aí eu vou voltar para a igreja e vou confessar. Aí eu saio pra lá no mundo, ou erro, volto pra igreja e vou confessar. Não fica um ciclo vicioso, né? Como a gente consegue nichar isso, deixar tudo certinho nos trilhos? Porque às vezes ele tá vendo a confissão somente como um ofício, né? Como Sim. se fosse um dever de um trabalho, mas não é. Você vai levar o pecado, o padre vai te aconselhar, o padre vai te dar penitência, o padre vai dizer o que você não pode fazer. E não é só o ato de confessar, mas também se manter em sintonia, né? A vida de oração faz muito parte, a vida de comunhão na missa, né? É tão triste a gente estar na missa e ver aquele jovem 2, 3, 4 semanas, 5, 2 meses, 5 meses sem comungar, né? É como se você está numa grande festa e não querer comer nada daquela festa, né? É um desprezo muito grande. Então, a confissão, ela me libera de tudo isso que me escraviza, porque a gente tem que entender sempre aquilo que é escravizante e que não é. Viver nesse mundo é um mundo de fim. Tudo que tem no mundo tem fim. Agora, a vida de Cristo não, é eterna. Só que as coisas do mundo, elas são muito atraentes. Ela atrai muito. E com essa libertinagem pregada hoje, para jovem é mais atraente ainda. Hoje pais não tem mais pulso, não consegue proibir, não consegue manter em casa. E às vezes o calamento que estão querendo fazer até na igreja, porque a gente está norteando, a gente não está proibindo, a gente está norteando, né? Olha, não faça isso, porque isso tem consequência. Isso é nortear a pessoa por um caminho. Liberdade não é você fazer o que você quer, né? Pega um casal de namorados, vocês que gostam de namorar aí, né? Vocês estão lá, aliancinha no dedo direito, né? Agora a menina é aliança e um tô só. Né? 2 encaiados que eles trouxeram hoje, mas esse aqui é pegador também. Eu? Olha. Aliancinha, aí eu fui abençoar esses dias para um aqui, aí abri lá, tinha 3, eu falei, que isso? Eu tô abençoando para 3, é trisal? Não, porque um era solitário, então a menina tem que andar com a solitária, mas a aliança, então eu não entendi esse negócio. Mas tudo bem. Eu vi falar. Mas... Verdade, é isso. Nem eu tô entendendo. Você sabe muito bem o que é. Não, eu não sei não. Eu também sou velho. Padre, eu sou velho. Eu sou antigo já. solitária? Também não sei não. Depois eu vou perguntar pra Rafa. Deve saber. Então, tem regras, né? Eu vejo tanto memes nos Reels da vida e nos TikTok de não pode jogar futebol, não pode não sei o que, não pode olhar pro outro, né? E para ser de Deus tem também regras. Deus não é apaixonado por nós, então ele não quer aquilo que vai separar dele. Então a confissão é um instrumento que Jesus instituiu para nos tirar dessa prisão que nos tira de Deus. O padre falou do amor de Deus por nós, algo que o Dom José sempre repetia. Eu não tinha tido dimensão do que era de fato, ultimamente tenho pensado muito. Ele sempre perguntava ao povo, em algumas homilias, qual que é a diferença, qual que é o contrário de amor? Eu acho que é a dor. Não. O contrário do amor é a indiferença. E geralmente a atitude de quem peca é ser indiferente ao amor de Deus por nós. E nós temos que ter em conta, por exemplo, um pecado mortal. Se nós olharmos no crucifixo, todo pecado mortal revive aquilo. Como se nós
crucificássemos Jesus mais uma vez, cuspíssemos nele, xingássemos, ou fôssemos como alguns que receberam com alegria e depois xingaram ele no caminho do Calvário. Isso vai revivendo. E quando nós confessamos, é como se nós deixamos de lado essa indiferença. Não, ele me ama. É como um casal também. Imagina um casal onde a menina ama muito o rapaz e tenta dar sempre provas de amor. Deus é assim para conosco. E ele é indiferente. Não, beleza. Ela dá presente, ela manda mensagem. Não. Pô, que legal, hein? Muitas vezes é assim. Ou pior ainda, quando além de ser indiferente, nós agredimos, ou o cara agride a namorada, é um pecado gravíssimo contra Deus, assim. Poxa vida. O contrário do amor não é a dor. Não mesmo, você viu? As palavras estão sumindo aqui. Não, sem palavras. Porque pra mim, na minha cabeça, sempre foi que o contrário do amor é a dor, né? Agora você vê que a indiferença, você tem esse contexto, você fica realmente, pra tudo, né? É porque o ódio, ele gera essa indiferença. Se você não ama, você não tem que se dedicar. Entendeu? É igual se você não gosta, por exemplo, de suco de melancia, né, com pipoca, né? Depois eu vou dizer porque eu tô falando isso daqui. Se eu botasse esse suco aqui, você ia ficar indiferente a isso. Eu não ia tocar, você ia até olhar com nojo. Entendeu? E quando a gente escolhe pecar, a gente tem essa atitude. Entende? Uma coisa é o deslize, né? Também a gente vamos colocar um fardo aqui. Deus nos ama tanto que Ele entende a nossa inclinação, que é o deslize, a concupiscência. A inclinação a pecar. Isso é uma coisa, né? Às vezes eu tenho aquele pecado, o demônio sabe que eu tenho aquela inclinação, ele vai fazer eu cair. Mas o que Deus vai ficar olhando? Ele não vai ficar olhando se eu pequei, ele vai olhar a minha capacidade de voltar, me arrepender e pedir perdão. Como diz o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de perdão, né? Deus nunca vai olhar com um olhar de condenação. Pelo contrário. É aquela frase de evangélico, né? Onde abunda o pecado, super abunda a misericórdia. Então tá sempre maior. E falta isso em nós. E São Padre Pio, ele tinha essa preocupação de ajudar, né, as pessoas no confessionário a realmente se arrepender. Por isso que eu brincava com você, né? Se a pessoa, porque ele percebia que tem gente que às vezes vem confessar, não sei se com você acontece assim, ela às vezes se preocupa só com um pecado. Eu faltei a missa. Aí vem preocupar com aquele pecado. E se você pergunta, né? Mas só isso? Tem mais alguma coisa? Não, tem. Aí você vai tirando. E aí, um dia até perguntei para um jovem, e como é que tá sexo com a namorada? Não, tá tudo tranquilo, transa 2, 3 vezes por semana. Tá ótimo. Aí eu regalei um olho, aí eu falei, não, menina, tá tudo errado. Aí tive que explicar. Tranquilo. Então, nessa dimensão, né, São Padre Pio preocupava muito, porque às vezes você deixa de falar, né, de expressar aquilo que às vezes você está com um pecado muito pior. Por quê? Por causa dessa formação humana, mundana, de que aquilo não é mais pecado. Isso. E o São Pio não queria humilhar as pessoas, né? Queria iluminar a consciência. Então, a pessoa estava com uma pedra de moinho se jogando no mar e não estava percebendo isso. Então, São Pio, a pedra aí, tem que cortar isso daí, senão você vai afundar. Então, por isso que Deus concedeu esse dom a ele, né? Não é pra ele, vai lá e humilha. O cara tá com vergonha? Não, vai lá e salva. Exatamente. Às vezes, por um puxão de orelha, o mundo hoje tá tirando tudo do que é uma severidade no formar. Às vezes uma palmada, um puxão de orelha, um castigo, né? Se eu fosse então, eu tinha que botar meu pai na cadeia, porque eu apanhei, daí você chega, né? O que tava na mão vinha. E eu provocava meu pai, nossa, mas ficava ali contando quando chicotada ia ser, eu já fiquei 5 horas, ele me esperando entrar e eu no portão, né? Aí por fim veio fome, vontade de tomar banho, vontade de banheiro, eu falei, vai bater mesmo, então vamos embora. Aí entrava, e orava e pronto, acabava. Provocava muito. Mas a dimensão é
que para ser salvo não é fácil, não, tem luta. Você precisa se desvincular daquilo que está te aprisionando. E tem coisas que as pessoas não conseguem entender essa diferença. E os santos, eles ensinam isso para nós, né? E o apego é que está escravizando as pessoas. As pessoas estão muito apegadas às coisas, às pessoas. Você vê um cara se suicidar porque a namorada chifrou ele. Outra entra em depressão porque o cara não quis mais ela. Então, né, uma vida toda para Você não acha que as pessoas estão muito mais frágeis nesse último tempo? Ou é questão mais de... Espiritualmente, eu digo que sim. Muita gente está batalhando, muitos jovens batalham só acostumados com o sim, querendo sempre o conforto do sim. Por quê? Pai e mãe, desde criancinha, dá tudo o que quer, né? Cresce tendo o que quer, chega como adolescente, tendo tudo na mão, né? A mãe, às vezes, é empregada doméstica, o pai trabalha numa obra, né? Dá um duro e danado para pagar um aluguel, botar comida dentro de casa, aí tem que fazer uma prestação de última hora porque o cabrinho ali tá pedindo aquele Nike de R$800, entendeu? Para ele desfilar na quebrada com Nike de R$800, cordãozão de lata dourado, né? Relojão, para dizer que é o bambambam, mas o pai e a mãe ralando em casa. Um garoto desse, quando chegar lá na frente, levar o primeiro não, entra em depressão. Entende? Então é essa fragilidade que estão trazendo com as consequências do consumismo, da liberalidade das coisas. Bom, padre, agora a gente tem nossas tradicionais perguntas, né? Para os nossos padres, ao Gabriel também, que tem que participar aqui com a gente. Pode deixar. Tá? A nossa primeira pergunta... Mas... Então, uma pausa. Interrompendo, como sempre, vamos lá. Porque eu tenho que pedir para esse povo fazer o seu trabalhinho, mexendo os dedinhos, tremendo os dedinhos, como... Vai aí se inscrevendo no canal, dando o seu like, apertando o sininho e o melhor de tudo, compartilhando litros. Manda para todo mundo das suas redes sociais, dos seus meios de comunicação. Importante é levar esse papo reto além fronteiras para todo mundo conhecer sempre um ou dois santos da nossa igreja, falando para a juventude num papo reto, sem filtro, sem papo na língua, com o Padre Zé Tom. Sempre convidados na mesa conosco, conversando. Então, faz o seu trabalho aí. Vamos agora trabalhar com o Avelino trazendo para nós a pergunta. Vamos lá, então. Tem mais algum recado ou posso começar a primeira pergunta? Pode começar, atrevido. Então, a primeira pergunta é da Marta Silva, tá? Ela é aqui de São Paulo mesmo, capital. Olá, ela Marta pergunta para o senhor assim, para os dois, né? Gostaria de saber o porquê é necessário confessar para comungar na Santa Missa. Que maravilha, Marta Silva. Muito prazer, Deus abençoe. Nós vamos aqui ter essa pergunta, né? Para Diego, vocês já viram aí que é super intelectual e intelectualidade assim na ponta da língua. Nós vamos também ter curiosidade também do Delfino, que ele é daqueles que usufrui da confissão. E aí a gente vai conversando para te trazer essa resposta aí, esse papo reto. E aí, padre, o que a gente fala para Marta Silva? Bem, primeiro não é bom atrelar, assim. Não se confessa para participar da missa ou comungar. A primeira coisa é que para receber qualquer sacramento é necessário estar em estado de graça. Porque nós vamos receber a graça de Deus. E não podemos ter um recipiente sujo de pecado. Então, para receber qualquer sacramento, a pessoa vai receber a primeira comunhão, uma criança, ela se confessa. O jovem vai se crismar, se confessa. Por quê? Para garantir o estado de graça. Então, para estar em estado de graça, aqueles que cometeram algum pecado mortal, é necessário comungar. Ou melhor, confessar, para que possa comungar na Santa Missa. Porque estando em pecado mortal, não pode receber o sacramento da Santa Comunhão, como qualquer outro, também não. Também. E é preciso também corrigir uma coisinha aqui que está virando um vício nos tempos de hoje na Santa Missa. Tem pessoas que acham que ela tem que comungar. Então, se ela pecou, então ela não precisa ir para a missa. Né? O nosso compromisso é a Santa Missa, participar do sacrifício de Cristo na Santa Missa. Né? Dentro da Santa Missa tem o ápice, que é a comunhão. Aí eu tenho que estar em estado de graça para chegar no ápice. Mas se eu não estou em estado de graça, o que me tira o estado de graça?
pecado. Pecado. Isso não significa que eu não deva estar na missa. Para eu até ir saindo desse pecado, para eu ir me arrependendo, eu preciso estar na missa. De repente, naquele dia vai vir uma leitura que vai ser bombástica para me trazer o arrependimento. Então, se eu me omito de ir para a missa, eu estou aonde? Já furdando na lama, né? Sabe o que é isso? Já furdar na lama? Não. Ficar caindo na lama lá nadando. Eu tenho até repetido nas missas ultimamente, como forma de formação, quais são as 4 finalidades da missa. O padre Micael sempre falava na aula, o José cobrou na te ordenar padre. São 4 finalidades, os fins da missa. A primeira finalidade é a adoração. Nós vamos à missa para adorar nosso Senhor. Ele é Deus. Nós, criaturas, como criaturas, devemos adorar o nosso Criador e aquele que nos ama. A segunda finalidade é a ação de graças. Eu vou para agradecer. Agradecer a tudo, o dom da vida, minha família, minha vocação, seja o que for. Ação de graça, por isso se chama Eucaristia, né? Terceiro fim é a reparação. O padre estava falando no outro bloco sobre a questão dos pecados, né, que atingem Nosso Senhor. A reparação, a missa, é um curativo. Somos nós colocando um curativo nas chagas de Jesus, fazendo um carinho nele. É a reparação. É aquilo que as senhorinhas do Apostolado da Oração faz toda a primeira sexta-feira do mês, a gente não sabe o que é. E é muito importante que elas estão lá toda sexta-feira do mês. Bom saber. Bom saber. Vocês não gostam. Eu gosto das velhinhas sim, tá? Arrumei confusão com uma lá embaixo hoje, mas a gente tá de bem já. A gente já tá de bem já. E a quarta finalidade é a petição, pedir. O senhor às vezes tem pecado, eu não consigo confessar esse pecado, estou em pecado mortal, não posso comungar. Vai à missa e peça. Peça na oração coleta, a oração inicial, quando o padre faz oremos, coloca lá. Me livre desse pecado, que eu tenha coragem de falar para o padre. Se não for o padre Zeton, o padre Diego, que eu consiga me confessar em algum lugar. Ou na hora do ofertório, quando o padre eleva a patena com o pão, se coloca lá, qual que é o seu problema ali. Quando o padre eleva o cálice com vinho, também coloca lá. Porque quando o padre clamar o Espírito Santo sobre eles, para que o Espírito Santo também haja, e assim possa nos ajudar na nossa conversão. Caramba, você viu? Aprendeu, Delfim? Isso aí, Aprendi. O povo pensa que o ofertório como é que fala? Intervalo da missa. Intervalo da missa. Intervalo da missa. Fala isso não. Intervalo da missa. Agora não é intervalo, nós estamos entrando para a melhor parte da missa, a hora que você tem que se concentrar. Aí que a pessoa vai mexer em celular, vai querer ir em banheiro, beber água, procurar moeda. O intervalo da missa ali, naquele momento, ele não é, né? É a subida, né, pro ápice. E vai vir a comunhão. Eu quero perguntar aqui para Delfim, você tem dificuldade de confessar? Então, padre, no início, quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu tinha muito medo de me confessar. E até um tempo atrás eu ainda tinha esse medo. Eu conheço alguns padres, tenho muitas amizades com padres, e eu ficava tipo, caracas, eu não vou me confessar com ele porque ele vai saber do meu pecado. Mesmo ele já sabendo o que eu faço, porque convive comigo. E eu ficava, caracas, mas ele vai saber do meu pecado. Eita, e se eu falar isso pra ele? Deus, e se naquele momento ali da confissão eu esquecesse desse pecado, você ia me perdoar do mesmo jeito? Mas conforme eu fui amadurecendo, isso não digo só da minha espiritualidade, mas também como pessoa, eu fui entendendo que eu preciso me confessar. Não importa com qual padre seja, não importa onde seja, não importa o momento. Mas quando eu estou em pecado, eu devo buscar a confissão. E não porque é algo que é obrigatório, mas porque quando a gente se confessa, a gente se sente liberto. Nós estávamos comentando sobre ir à Santa Missa. Eu tenho uma rotina muito corrida, que eu não consigo estar em todas as missas dominicais, mesmo assistindo online. Não é a mesma coisa de estar presente, sabe? Não é a mesma coisa de ouvir a palavra ali nas homilias do Senhor. As últimas homilias têm tocado muito em mim. Parece que o Senhor está falando, é para você isso daqui. Você está falando com o Delfim, Jesus está falando isso aqui para você. Acorda, presta atenção. E é muito importante participar da Santa Missa, ter este convívio com a palavra de Deus e trazer a palavra realmente para o seu coração. Nós falamos também da questão de ir para a missa e não comungar. Sim, vai haver vezes que nós não vamos se sentir puros o suficiente para não comungar. E se abrir
procurar um padre, conversar sobre, não só da questão do pecado também, mas algo que está te incomodando, buscar um direcionamento espiritual, acho que é muito importante para a gente evoluir e amadurecer a nossa fé. Exatamente. Padre, tem uma moda também agora, né, de que a pessoa não se sente, como que é a palavra, digna de receber Cristo na mão. Não se sente digna de tocar em Cristo. Se a pessoa não se sente digna de tocar em Cristo, recebe para comer? Eu acho que a gente está revivendo aquela heresia jansenista da França, que viveu Santa Teresinha. Não que ela viveu de acolher isso, mas que ela estava no ambiente ali, porque toda a França estava, que era um ambiente jansenista de que praticamente é impossível que uma pessoa consiga alcançar um grau de virtude, e que ela sempre vai ser um lixo diante de Deus, né? Isso é muito, muito ruim. E é puritanismo também, isso, né? Que a gente... eu falava cedo aqui, acho que o senhor também falou, Deus sabe da nossa capacidade de cair. E Ele corre o risco disso, porque Ele também sabe da capacidade de se erguer. Algo que eu medito sempre, assim, né? Nosso Senhor, Ele sabia, quando instituiu a Eucaristia, de todas as profanações que ocorreriam. Dos sacrários que seriam roubados, das hóstias que seriam usadas em rituais satânicos por exemplo, que são roubadas na época de Halloween, e tantas outras coisas mais. Ele sabia, porque Ele é Deus. Ou nós achamos que não, Ele instituiu a coisa e depois não imaginava que ia acontecer isso. Ele é Deus, né? Só que Ele nos ama tanto que Ele se deixou se dar e acontecer isso, esse perigo também, porque Ele nos ama. Ele prefere correr o risco do que nos deixar privados da salvação. E a gente põe tanto empecilho, né? Então, vamos responder de forma concreta para Marta. De uma forma concreta, para comungar, tem que estar confessado, né? Ou melhor, tem que estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Você pode até ter venial, que ali no ato penitencial você se resolve com Deus. Mas nós não podemos enxergar essa pergunta assim como um legalismo, né? Como o padre Diego falou com muita sabedoria. A gente tem que ir para a missa em estado de graça, com desejo de adorar, com desejo de reparar, com desejo de estar na presença de Jesus. Não porque é obrigação ir para a missa, né? E se você quer essa proximidade, faça de tudo para estar em estado de graça, sem pecado, para comungar. Não sendo indiferente diante de Deus. Não sendo indiferente. Então não é difícil, jovem! A gente tem mais uma pergunta, né? Que é da Estela Franco. Ela é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Né, e a pergunta dela é um pouco mais específica para São Padre Pio. Né? E ela faz assim: por que São Padre Pio era considerado o apóstolo da confissão? E aí, Padre Diego? Porque ele se dedicava de corpo e alma e várias horas de confessionário para salvar as almas, né? E não são poucas horas mesmo. Tanto que em San Giovanni Rotondo, né, onde ele fez a maior parte do seu apostolado, eram filas e filas de pessoas que vinham do mundo todo, né? Porque, de fato, além da confissão mesmo, de receber a absolvição dos seus pecados, muitas vezes eram retirados pecados que elas não conseguiam falar ou que nem sabiam que cometiam. Aproveitando a ocasião, eu fui para San Giovanni em 2012. Que chique. Porque... Aqueles outros níveis, Ele padre. quis falar que foi. Porque São Pio marcou sempre a minha vocação, tanto na busca de santidade e o sacerdócio. E indo para San Giovanni, estava com um missionário amigo meu, e lá em San Giovanni tem tipo umas piruinhas que você tem que pagar €1 para subir no santuário. É um roubo. É 2 minutos você sobe, mas tá bom. Aí a gente sentou. Mas é €1. Aí nós sentamos assim, aí ele começou a contar uma história. Estou vindo aqui agradecer. Por quê? Na época, a esposa dele estava com câncer no cérebro. E estava sofrendo muito. Ele mora na França. E ele pegou uns dias de folga para ir na casa de uns amigos no interior para desopilar um pouco. Tava uma pressão muito grande. Ele com medo que a esposa morresse, né? E o tratamento e tal. Aí ele disse que
ele, nessa noite, quando ele foi recebido na casa dessa pessoa, é uma cidade bem pequena na França, ele sonhou com o Padre Pio. E no sonho, ele ia se confessar com São Padre Pio. E São Padre Pio revelava pecados que ele nem sabia que eram pecados, ou que ele não se lembrava. E esse foi o sonho da noite. E foi que ele acordou pela manhã, e depois do café foi dar uma volta pela cidade pequenininha, com uma praça e a igreja. Foi que ele entrou na igreja, começou a observar, a conhecer, e lá na frente tinha um senhorzinho sentado, mas não estava vestido de padre. Quando ele passou por esse senhor, velhinho, falou: "Ah, você é a pessoa que o Padre Pio enviou?" Aí foi que ele olhou assim: "Vamos lá, você precisa se confessar." E durante a confissão, ele se lembrava daquilo que ele tinha dito no sonho. E aí ele falou: "Hoje eu vim aqui agradecer a São Pio." Você viu isso aí? Coisas de Padre Pio. E nós subindo até o santuário, né? E eu nunca mais esqueci dessa história, assim. E outra porque São Padre Pio é o único padre que recebeu os estigmas, né? E quando nós vamos pro mezanino da igreja, tem a cruz onde ele recebeu os estigmas, né? Aí, nessa época, ainda não tinha definido que eu ia ser padre. Não tinha dito sim totalmente. E nem foi nesse dia especificamente, mas quando eu cheguei lá, eu pensei: vai estar tudo isolado, o lugar onde ele recebeu os estigmas. E tava lá a cruz, assim. Eu me ajoelhei e não sei, foi uma graça de São Pio. Eu fiquei muito tempo lá e não apareceu ninguém. É um dia de santuário rodando, assim. O pessoal fica andando por ali, conhecendo. E eu fiquei sozinho, um bom tempo. Até que eu abri o olho, assim, nossa, não vai aparecer ninguém. Mas eu tinha algo no coração: fica aqui rezando. E é uma cena que eu sempre procuro no YouTube, às vezes, pra ver de novo. Existimos um Padre Pio que mostra aquela mesma cruz que eu rezei há 10 anos atrás, quase. São Pio, ele nunca abandona os seus filhos espirituais. Você está falando testemunho e eu estou lembrando uma senhora que eu conheci de uma comunidade que eu ia celebrar, chamada Magnífica. E ela falava: "Padre, eu tenho uma intimidade com o Padre Pio." Eu não acreditava, achava que era essas senhoras fanáticas, né? Aí um dia a gente tinha acabado de celebrar a missa e tal, fomos tomar um lanche e tava na cozinha lá da comunidade. E a torneira da cozinha pingando. Sabe quando a torneira arrebenta aí e fica pingando? Padre Pio, para de pingar. Parou de pingar na hora. Eu fiquei assim. Caraca. Aí faltou luz um dia, no meio da missa, Padre Pio, traz a luz, bum, voltou a luz. Eu falei: "Meu Deus, eu quero essa intimidade." Entendeu? Aí ela fala assim, se já chegou pra mim, eu tinha até raiva, porque ela fala assim: "Padre Pio mandou confessar, e é com o senhor." Eu achava que era forçado, né? Porque ela queria confessar e usava. Mas quando eu entrava na confissão, era um negócio tão doido assim, eu falava as coisas que nem eu sabia o que estava falando. Aí ela falou assim: "Eu sabia, Padre Pio estava me dando um recado." Então, assim, é uma coisa muito mística viver a luz de um santo. Não faz ideia. E pelo menos no testemunho desse rapaz que me marcou, porque ele é como... Ele não era um cara fanático, assim, pelo contrário, mas voltado ao estudo, assim. E quando ele falou isso, eu falei: "Não." Aí você já fica impressionado, né? E da forma que ele falou, assim, ele falou: "Não, os pecados que ele me falou no sonho, eu lembrei na hora da confissão com esse padre, naquela cidadezinha que eu tinha que ir." Eu tento fazer isso com Santa Terezinha, né? Ela me trai toda hora. Vai nada. Aí eu brigo com ela. Santa Terezinha? Santa Terezinha me castiga. Eu tava lá na festa de Santa Terezinha, fiz uma novena poderosa, pedindo poder, intercessão. Aí na missa da festa, e eu saio da sacristia, né? Tava o bispo, os padres lá, convidados, tudo. E eu saí da sacristia porque uma senhora me chamou. Quando eu vi na sacristia, todo mundo já tinha ganhado rosa. Eu fiquei tão decepcionado, tão acabado de tudo, rindo falsamente e brigando. Eu falei assim: "Eu vou tombar sua imagem." Eu tenho brigas horrorosas com Santa Terezinha. Aí eu assim, vejo ela rindo da minha cara. Aí eu fui ficando triste mesmo. Eu falei: "Poxa", eu pedindo algo assim, um dia eu dou um testemunho disso. Eu falei: "Pô, não vou ganhar rosa." Aí já tava me conformando. Eu falei: "Ah, Santa Teresa, então me dá a conformidade, né?"
E aí eu fui chamar de novo lá fora para falar com uma outra senhora. E aí uma coroinha veio e me deu a rosa. Eu não sabia, eu nem dei atenção pra senhora, quase. Explodiu de alegria. Então, quer dizer, a gente tem intimidades, né, com o santo. E aí, São Padre Pio, ele tem... Você conhece a história de São Padre Pio? Pouco, mas o conheço. filme. O filme não, nunca assisti. O filme é quase obrigatório, um jovem. Gente, assistir esse filme. 2 filmes que não pode deixar de assistir. São Padre Pio e São Felipe São Neri. Padre Pio, E eu assisti estão a primeira inteirinhos temporada. no YouTube. Primeira parte só. Com toda certeza, acho que um dos melhores, os dois são dos melhores filmes católicos. Que existe. O Padre Pio ainda O era... Padre Pio chora começou ao fim, meu Deus do céu. Vou A assistir. conversão daquele inquisidor lá que foi, né, daquele, bispo, né? O padre, Esse sei lá. padre é padre. tipo umas 6 horas. Não, 3 horas. É 3 horas. Vou pegar um dia de folga, eu vou passar É 6 assistir horas esse pra ver os filme. 2 filmes. Então, 3 horas é a primeira Aliás, parte. eu considero 3 filmes imperdíveis de se ver. É o Papa João Paulo, Isso eu não assisti ainda. Carol Voitíla. Carol Tila, Padre Pio e São Nossa, eu Felipe quero Neri. assistir esse 3 filmes de 3 horas. Assisti. São João Paulo. Profundo. Esse é São João Paulo, é São João Paulo, O né? homem que se tornou Papa. Nossa, tem que assistir isso aí. E a cena do filme do Padre Pio que impressiona também, né? Quando que- o padre Voitíla vai visitar ele. Não é nem visitar, eles se cruzam, né? E aí Padre Pio fica olhando pra ele e ele olhando pra ele. Eles nem se falam. Aí, não é assim? Acho que o Voitíla vai visitar São Padre Pio. E quando o Padre Pio olha pra ele, era padre ainda. Ele olha pro... Novinho, esse é um denado. Você vai ser Papa, e um bom Papa. Caracas, com esses spoilers eu vou ter que assistir o filme. Tá dando tanta mas- curiosidade. Eu acabei de falar. Eu me com perdi Papa. aqui o nome do. Ele vai ser um bom Papa. Voitila? Carol Voitila. Ah, é o Papa. É o nome o de Papa João João Paulo Paulo II, é. Eu tô aqui, Voitila. É que o nome do filme é o nome dele. É lindíssimo, belíssimo. São 3 filmes Uma que superprodução. um jovem não assistiu hoje tá pecando feio. Tá? Aí, gente, vamos confessar. Já posso me confessar, padre? Vamos confessar que eu não assisti, não. Santo Eugónio, você está falando do confessionário, até hoje tá lá. Eles colocaram uma redoma de acrílico, né, pra proteger, mas tá cheio de foto. O povo vai lá e joga Bota as fotinhas. as intenções dentro do confessionário do Padre Pio. Tá lá, Padre Pio e confessionário dele dentro da igreja. Eu fiquei triste porque eu fui pregar um congresso mariano na Hungria e depois eu passaria para alguns lugares. E eu queria muito ir lá em São João Rotondo, que estava o corpo dele incorrupto ainda, né? Em exposição. Mas eu não sei o que aconteceu, o negócio de voo, uma coisa, não deu pra gente ir pra lá. Eu tenho, assim, essa tristeza, né? De não ter Quando eu conseguido. fui, não estava, tava fechado já, mas foi uma experiência muito boa. Tá Aqui bom. a gente tem que se contentar com as relíquias que vêm pra cá, graças a Deus. Graças a Eu tinha uma Deus. relíquia que alguém me pediu e eu tive que dar. Graças a Deus. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, né? Que ela é da Carla Mello, né? Uma das nossas paroquianas. Vamos ver? É em vídeo. Oi, padre, tudo bem? Eu me chamo Carla e eu acompanho o podcast Papo Reto com o Padre Zé Tom. São Felipe Neri nos ensina a servir com alegria e São Padre Pio é o santo confessor. Podemos dizer que servir a Deus com alegria e amor, assim como São Felipe Neri, e viver a mais bela intimidade com Deus, e no nosso ato de buscar a confissão e também a ofertar nossa vida em favor do próximo, para que, participando no ministério da cruz, possamos experimentar a alegria da ressurreição, assim como nos ensina São Padre Pio. Com isso, podemos dizer que oração, arrependimento e busca da confissão são o caminho que abre o coração de Jesus e nos faz chegar mais perto de alcançar a eternidade? Bomba. Responde aí pra gente. Criança. Uma criança, É tá vendo? muita melancia com pipoca que ela come. Por isso que eu falei que pra segurar que vocês iam saber por quê. Porque ela já ganhou um presente de aniversário, pipoca com melancia. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui pra ela falar sobre isso. Dona Maria Pipoca. Mais um nome pra ela. É muito complexo, né? Bichinho é fogo, né? Pra Diego. Eu diria que, como ela começou falando da alegria de servir a Deus, acho que é essencial na vida do cristão. Não existe cristão, não é só uma demagogia, assim. Claro que tem formas de ser feliz, assim.
Eu, por exemplo, eu não sou um cara tão expansivo, mas sou feliz, sou um padre feliz. Outro dia um jovem me perguntou, padre, tá feliz? Eu sou padre. Eu sou feliz. Não tem por que eu receber esse grande presente e dom e não ser feliz. Ser feliz, né? Você sabe que um dia eu tava bravo numa paróquia. E tem hora que a gente fica bravo, né? Uma coisa aconteceu lá e sentei bravo assim, lá atrás na igreja, assim, pra adorar um pouco, pra me refazer. E tinha um jovem sentado, você nem tinha visto. Aí eu vi que ele tava, tá aqui. Aí fiquei olhando assim, ele olhou pra mim, ficou olhando, falei, esse menino não para de olhar. Aí ele, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Posso dar um conselho? Aí eu, pode. Aí ele falou, o senhor tá nervoso? Eu falei assim, um pouco. Então, padre, pega um baseado e dá um 2. Você vai ficar calmo. Você acredita nisso? Aí eu fiquei olhando pra Jesus e falei assim, eu precisava ouvir isso. Um conselho desse? Então, muitas vezes eu fico a cabeça de um jovem, né? E é isso daí, né? A alegria, né? Não é porque às vezes a gente fica bravo que a gente não tá feliz, né? Acho que a alegria é a primeira... Porque Padre Pio era bravo pra caramba, isso, né? Mas também era muito piadista. sarrista. Ele cobrava, mas era sarrista. como italiano, tirava sarro, né? E, carinhoso. São Felipe Neri também, é sempre alegre. É porque acho que a pessoa alegre é que se reconhece que está no lugar onde deveria estar. Então, mas isso daí não é ausência de problemas, né? De chateação, vai ter. Também tem um modo de vida, né? Eu sou um cara sempre pacato. Eu me divirto assim. Às vezes eu sei que a pessoa um pouco mais agitada não vai entender, mas eu me divirto quando tô quietinho no meu canto, lendo ali, tô me divertindo. Do meu jeito. É claro que às vezes é bom conviver também com as pessoas, né? Aí cada um vai ser feliz. E por outro lado, se reconhecer também que a gente não é anjo, né? Então tem que falar muito aos jovens, assim. Tem que tirar e renunciar a todo o espírito angélico, assim, no sentido, não, eu sou incaível, eu não tenho tentações, eu não sei o quê. Não, como padre, eu sou homem e tirado dentre os homens. Por isso eu zelo pela minha vocação, por isso eu me confesso. Pode fazer uma confissão aqui, né? Eu sempre me confessei com frequência, mas só como padre, nesses 10 meses que eu me confesso semanalmente. Consegui criar esse hábito, ter um confessor, e toda semana eu vou lá nas segundas-feiras e me confesso. Como padre, né? Não me confessar com frequência, não assim, como seminarista. E tô tendo eu tô sentindo na minha vida, assim, como mudou nesse um ano. É um efeito bom. Eu tenho essa mania desde o seminário. Meu confessor do seminário era um padre velhinho que parecia o Padre Pio. O Padre Mário? O Padre Mário Squequer. Pime. Quando às vezes confessava certos pecados, ele dava uns gritos. Ah! Aí um dia lá, e ele já botava uma cruz na mão da gente. Olha pra aí, porque quando você pega, você bota ele aí de novo. A gente entrava na confissão morrendo. Não faça isso comigo quando eu for confessar, hein, Aí um padre? dia eu fui confessar porque eu tinha tido um pensamento impuro. Aí, padre, peguei o pensamento impuro. Vai embora do seminário! Não tem vocação, vai casar! Eu falei, caramba! Mas eu confessava sempre com ele, aquilo era muito bom. E ele falava, confessa toda semana. E eu peguei esse hábito, até hoje eu sou assim. E esse quase um ano de padre, eu tô tendo esse hábito e tá sendo muito bom, assim. Primeiro, você reconhece o amor de Deus e se reconhece pequeno diante de Deus. Necessitado. Não é super-homem. Exatamente. E você, a gente quando ordena, a gente às vezes quer abraçar o mundo, né? E o dia a dia vai mostrando. E a confissão, ela tem essa essência. Porque quando a gente peca, a alma da gente fere. Né? E não sei se muita gente não percebe, mas tem muita gente que percebe. Fica aquela angústia, né? Fica uma tristeza interior, né? E depois que você confessa, até você falou que você se sente liberta. É por causa dessa ferida, porque só a confissão cura essa ferida. Sim. Não existe outra coisa. E, bem, as confissões semanais, pecados leves, mas por aí mesmo. Por estar sempre nos pecados veniais, não vai virando uma bola de neve. Você já vai cortando, sempre cortando. Se tem uma brechinha, corta. Esse ano eu me sinto preservado e cuidado por Deus, por conta da confissão, como ela disse, né, de alegria de reconhecer
Sou padre, fui escolhido por Deus. No meu caso, minha vocação, mas todo mundo aqui, cada um no seu lugar. Sim. E depois, na confissão, eu sou pequeno, eu preciso da ajuda de Deus, senão eu não consigo. A essência de se confessar, de buscar Deus, é exatamente isso, é a intimidade que você vai criando. Quanto mais íntimo, você vai renunciando, você vai conseguindo vencer a inclinação ao pecado. Porque não é para deixar de ser alegre, não é para deixar de ser feliz, não é para deixar de sair, mas aonde eu vou, que tipo de música eu vou ouvir, né? Às vezes eu fico olhando, eu estava olhando um vídeo hoje e a menina, ela estava tocando o ambiente com imagem, tinha uma imagem de Nossa Senhora, de Fátima, tinha uma foto de Nossa Senhora de Fátima, um texto, e ela tocando como DJ, né? E aí ela tava com umas músicas lá, a pessoa rezando a Ave Maria, não entendi direito o que era aquilo, achei engraçado, não sei se ela tava montando. Depois ela botou uma música lá, legalzinha de Jesus, e depois, do nada, ela botou um funk assim, um funk depravadíssimo, sabe? Desclassificando a mulher e ela dançando. Eu falei, será que ela tá entendendo que o cara tá falando dela? Né? Às vezes uma menininha veio e falou, minha mãe mandou confessar e brigou comigo porque eu ouvi funk. É pecado ouvir funk? Aí eu perguntei pra ela, olha, o que esse funk tava falando? Era uma coisa horrível, aquele negócio de senta, senta, soca, soca, né? Aí eu falei pra ela, vamos conversar sobre isso aqui, você vai decidir se é pecado e você se confessa depois. Aí eu expliquei pra ela, falei assim, olha, você é mulher, você é menina, você gosta de ser ofendida? Não. Você gosta de ter um namoradinho que manda você fazer esse tipo de coisa? Ela não. Então a música tá falando isso pra você. Então falta esse entendimento na música, né? E aí, quando a gente entra e prega isso, as pessoas não, porque é moda esse tipo de funk. Agora a mulher que se preza, o cara que se preza, e eu acho muito contraditório, porque depois o cara, ele vai namorar, ele não vai querer que fale isso da namorada dele, mas ele faz uma música dessa. Entendeu? E mulher dançar isso. É isso que eu não consigo entender. Mas, Né? mas pra... Né, Gabriel? Só pra declarar. Tem mais um aspecto da confissão, Sem né? palavras. Meu desejo de confessar seminalmente, crescer no seminário, vem da vida dos santos. São João Paulo II se confessava seminalmente. São Padre Pio, outros santos, toda semana se confessavam. E eu deixava levar, às vezes era correria, tem prova no olho. Não, mas às vezes é mais difícil fazer um exame de consciência mais profundo, assim, para achar alguma coisa. Mas o que eu deixei não deixar de falar, que a gente não pode também levar a confissão de qualquer jeito, assim. Por exemplo, aí as pessoas também, eu quero confessar toda semana. Aí começa uma conversinha, ou não leva nada com nada. Também não faz bem. Ou se prepara de fato, né? Senão também... Legalismo. Só para dizer que está confessando. Ou qualquer coisa acha que tem que correr e confessar, né? Então, é um conhecimento de si mesmo, né? Tem que ter. Eu sou catequista, né, de crisma aqui. E eu sempre ensinei para eles, né? Se eu estiver errado, vocês já me corrigem aqui também. Mas toda vez que eles forem fazer a confissão, né, fazer o exame de consciência, né, se basearem pelos 10 mandamentos. Aí eles vão lendo os 10 mandamentos, aí o primeiro mandamento. Foi contra o primeiro mandamento? Vai confessar. Segundo mandamento, foi contra? Ah, não. O terceiro você foi? Fui. Feriu muito? Muito, mas confessar. E assim eu vou ensinando eles. Não sei se é a tática certa ou se tem uma tática melhor pra gente poder entrar nesse... Porque assim, o pecado mortal é pecar contra os 10 mandamentos. Sim, exatamente. Né? E Jesus até resume em 2 para facilitar, porque ou você peca contra alguém, ou a si mesmo, ou você peca, e pecando contra alguém, si mesmo, você peca contra Deus. Então é um pecadinho. Então, se você peca contra Deus, você peca contra si mesmo. Pecando contra si mesmo, porque pecou contra Deus, você peca contra... Então, você está sempre aqui. E os que estão no meio, que parece que foi descartado, é o que faz a gente pecar contra Deus e contra o próximo e contra si mesmo. Então a gente tem que policiar, entender, conhecer, né? Mas aqui entra um grande problema, é o teor cultural de uma música, né? Às vezes canta uma música e faz um sucesso danado, uma música que não tem letra, né?
e faz sucesso danado, e você tá na televisão, o secular, tá aquela cara lá cantando aquela música horrorosa, e todo mundo gostando. Entendeu? O cantor tem uma voz horrível, de taquara rachada, mas porque vai pra novela, vai pra não sei onde, participa disso. Pronto, todo mundo gosta. Entendeu? Então, é o teor cultural que está faltando muito nos tempos de hoje. Saber ler mais as coisas, entender um texto. A gente não sabe interpretar um texto. Essa questão cultural, assim, muitas coisas é difícil, muitas vezes, que o jovem identifique como pecado porque, entre aspas, virou coisa normal. Sim. Então, aí tem que buscar cavar ali, ó, e tentar indicar os caminhos. Olha o porquê que isso é pecado. Por que se vestir de certas maneiras, se portar de certas maneiras é pecado, por exemplo, como o sexto mandamento. Tá levando outro a pecar de forma deliberada. A pessoa não sabe que de forma deliberada ela quer levar outro a pecar. Mas é difícil muitas vezes, porque o peixe não sabe a água que nada. Aí ele nada todo dia nessa água e nem percebe. É meio perdido, né? Aí acha que tá certo, mas tá indo pro caminho errado. Muitas vezes também acha que tá indo pro caminho... Muitas vezes nem tem culpa, porque é ignorância, assim, não sabe. Teu filho, você é feliz? Sou, padre. Eu tenho meus momentos de angústia, meus momentos de mágoa, mas eu sou uma pessoa feliz. Tenho Deus comigo e mesmo nos momentos difíceis, nos momentos que eu quero jogar tudo pro alto e desistir, Deus vem e fala, ó, calma, pé no chão, não é aqui. Quem me conhece mais sabe o que tem acontecido na minha vida ultimamente e foi tudo consequência do que eu mesmo fiz, do que eu mesmo busquei. Dos meus momentos de teimosia que eu não escutei a Deus, dos meus momentos que eu agi por impulso. E não foi Deus que falou para mim, ó, vai, faz isso. Eu agi pela minha vontade, a vontade do Gabriel e não pela de Deus. E mesmo quando eu caí, ele me deu a mão e falou, ó, calma, vamos devagar agora, eu tô contigo, eu não vou te deixar. Então vamos devagarzinho, vamos subindo comigo e faça a minha vontade, não a sua. Que eu tô sempre contigo e mesmo que você vacile, mesmo que você erre, eu tô com você. Então eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu sei que mesmo eu sendo pecador, mesmo eu errando, Deus nunca vai me abandonar. Sei que a gente não pode pensar dessa maneira, porque querendo ou não, isso induz um pouco ao pecado, né? Nós sempre achamos, mas se eu pecar, Deus me perdoa mesmo. O Gabriel estava falando um pouco sobre o nosso exame de consciência e acho que o nosso maior exame de consciência é estar realmente arrependido daquilo que a gente fez. Não só se magoar, mas entendermos que aquilo que nós fizemos feriu o coração de Jesus e que talvez eu possa ter me ferido outra pessoa. Muita gente fala, mas foi por impulso. Mas calma, eu conseguia me segurar, eu conseguia não estar ali naquela situação, eu conseguiria contornar para não ter feito aquilo, para não ter caído no pecado. Eu sei que as tentações são grandes, mas é uma renúncia enorme ser jovem nesse mundo complicado que a gente vive, mas segurar na mão de Deus e renunciar aos seus pecados e a si mesmo, às vezes é muito importante. Então, para mim, o nosso maior exame de consciência é estar realmente arrependido daquilo que fez. Maravilhoso. Existe a contrição, né? Às vezes a pessoa passa, por que não pecar? Não pecar para não ofender o amor a Deus. E não pecar por amar a Deus, não por medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, né? Não precisa ter medo de Deus, porque Deus perdoa, mas Ele quer o arrependimento. Se não tiver arrependimento, não vai ter perdão. Porque você vai querer perdão de uma coisa que você não se arrependeu, né? E aqui entra uma discussão muito grande nos tempos de hoje, com esse direito de falar, de expressar e de opinar, né? Só que com Deus não existe esse direito, né? Deus é obedecer e acabou. Doa quem doer. Quer ser de Deus? É assim. Não quer? Viva na liberdade. Mas já sabe que te aguarda o inferno. Aquele que é nosso bem. Se a gente usa a nossa inteligência, a gente vai querer o que Deus quer. Porque, ao contrário, é a nossa infelicidade. Deus só quer o que é bom para nós. Então, quando Deus nos dá liberdade, se nós usarmos bem a liberdade com a nossa inteligência e razão, vamos buscar aquilo que é bom. Então, a gente pode ser muito livre e burro e buscar a infelicidade. Então, a pergunta da Carlinha, que foi complexa, mas é uma pergunta que não é tão complexa para a gente responder, porque
para chegar nesse estado de graça e se fazer feliz em Deus, é necessário seguir os caminhos, né? Por isso Jesus instituiu o sacramento da confissão, porque ele sabe que a gente pode cair e pecar, ele sabe que a gente vai cair e pecar, então é um modo da gente voltar, é o levantar, é isso aqui que ele quer. Caiu, levanta, não fica lá caindo. E às vezes a pessoa cai e fica chafurdando na lama, como eu já falei, fica lá patinando na lama, não quer mais sair, né? E o que importa é isso, não é puritanismo, não é difícil, é impossível para quem quer viver as duas coisas. Uma hora o bicho vai pegar, uma hora vai ter que decidir, né? E aí é o que está. Por isso que a gente prega, a gente faz tudo isso aqui para ensinar, por exemplo, pais e mães assistem, tios assistem, o próprio jovem assiste e vão aí conseguindo se conduzir, né? Eu prego muito, pais não sejam frouxos, né? Se tem que dizer não, diga não. Se tem que dizer sim, diga sim. Não diga sim na hora que tem que dizer não. Você está criando um monstro e uma pessoa frágil lá na frente. Daí suscita para um suicídio e para um monte de coisa errada. E depois não vai ter jeito. Como o padre Zeton, eu tenho repetido muito isso também. Cuidado de não criar pessoas frágeis ou fracas demais. Que depois elas vão sofrer no futuro. Não é bom usar os próprios exemplos assim, né? Mas a gente precisa olhar para a nossa vida, nossas dificuldades. A gente padre, trabalhei, você tem aquelas dificuldades. Aí você vê hoje que tudo aquilo te formou. E quando você enfrenta uma grande dificuldade, parece que você tem uma bagagem, você suporta mais. Aí aquele sofrimento anterior, lá do passado, valeu a pena. Se eu não tivesse tido essa maturidade, você não estaria suportando hoje. Talvez eu ia quebrar. Então aí fica protegendo demais, aí a pessoa vai quebrar. É igual a borboleta, né? Quando ela tá saindo do casulo, ela vai fazendo aquele buraquinho, vai fazendo, até ela sair completa. Não pode ajudar. Se vier alguma pessoa e ajudar, ela não vai conseguir mais voar. Ela não vai conseguir nada. É aquele modo de sair daquele casulo que vai tornar o que ela é depois. Se influenciar naquilo ali, aí lá na frente ela não vai conseguir ser borboleta. Vai ter dificuldades. E muitos pais estão fazendo isso com os filhos, né? Dá um empurrinhãozinho. Quer ver uma coisa que eu fico pra morrer? Uma criança cai, corre lá e levanta, né? Ontem eu vi uma mãe falar assim, filhinha, levanta. A minha caiu do nada. Aí eu até brinquei, está madura, caiu. Aí a mãe estava distante, assim, uns 3 metros. Filhinha, levanta. E a menina levantou na hora. Falei, você vai ser uma guerreira. Por quê? Porque não teve um mimo de alguém lá levantar. Se levanta, a criança vai ficar mimada. Aí ela vai sempre ter na cabeça dela que se ela cair, vai ter a mamãezinha e o papaizinho para ajudar. E aí lá na frente, que não vai ter mamãezinho e papaizinho, na vida não tem quem faça isso, não vai conseguir as pancadas da vida. Como você disse, por ter que trabalhar, acordar cedo, né? E seminário é tudo isso, né? A gente tem que acordar cedo, se manter naquelas horas, obedecer, fazer tudo, pode questionar, pode brigar. Para a gente ser padre, que a gente pensa que é liberdade, tem que manter tudo isso. Assim, um profissional, né? Toninho falou, Toninho é um profissional, Gabriel é um profissional, né? Estudaram para manter, ralaram, fazer estágio, conseguir um emprego, né? Eu também trabalhei muito, não foi fácil ser DJ, na minha época não existia computador para fazer tudo para mim, né? Ter que ficar ali curioso, ouvindo na rádio aquele cara passar uma música para outra e sem intervalo, meu Deus, como que faz isso? Aí no outro dia para cada colega, botar disco, quebrar disco, furar disco, tentando fazer, e daqui a pouco você percebe, eu acho que é isso aqui. E aí você, entendeu? Não tinha internet para pesquisar, não tinha nada, tinha que correr atrás, né? E hoje isso me serve muito quando vem dificuldade das coisas. Eu sei que eu vou ter que batalhar, não vou ficar lá parado, sentando, esperando alguém me levantar. Então é muito importante, né, estar em estado de graça e oferecer a graça para Deus. Amém. Amém. Bom, Padre Zeton, Padre Diego, Delfino, foram essas perguntas de hoje, né? Gostaria de agradecer as pessoas que enviaram as perguntas pra gente, né? Padre, passo a palavra pro senhor tocar aí com a gente. Pois é sempre um prazer, né? A gente aprende mais, né? O gostoso dessa temporada é que a gente está trazendo os nossos convidados, né? E assim, cada convidado tem uma coisa assim, né?
O Diego hoje com essa intimidade toda com São Padre Pio, essa intimidade toda com São Felipe Neri, né? O Delfino também ali começou tímido, mas também foi desenrolando, e a gente vendo como um jovem sofre, né, as consequências do mundão para ser santo. Então, agradeço muito o seu sim, Padre Diego. Né, eu te conheço desde seminarista, você me conhece até mais, né, de outros momentos da sua vida. E o Delfino conheço desde pequenininho também, servindo na igreja, servindo na paróquia de Celebrar. Né, o Gabs conheço aqui, né, virou paroquiano, e esse projeto nasceu no coração meu desde o Índio. Está crescendo cada vez mais, a produção cresceu. Né? Temos aí a Rafa nas câmeras, temos o nosso contra-regra, tem a secretária que se envolveu, né? Aí a gente traz mais gente, então a coisa está crescendo porque o povo lá fora está entendendo que precisa desse papo reto. Né? Então, nosso muito obrigado mesmo, né, por estar junto conosco, e reza aí para que os próximos episódios, né, bombem também. E, como sempre, você que está aí nos acompanhando, nos ajude como tremendos dedinhos. Isso, apertando aí o sininho. O que é apertar o sininho? Você vai receber os comunicados dos próximos episódios. Dá o seu like para a gente saber o feedback, se você gostou ou não gostou. E também se inscrever no canal, se você chegou agora e aí achou o vídeo, se inscreva no canal. E o mais importante de tudo, compartilhe. Sai compartilhando, manda para todo mundo, para que a gente possa atingir além fronteiras, que o importante aqui é evangelizar. Nós vamos agora, né, encerrando. Né? Antes a gente vai agradecer, né, as pessoas que nos ajudou aqui também, né? Tem o pessoal que nos forneceu a nossa xícara, né? A Ivone viu. Ela viu no episódio passado que eu tava com a outra caneca que ela me deu. Ela falou, não, só vai ficar também com o papo reto. Joguei até água na minha. Aí tem a minha caneca também, né? Ela é a nossa patrocinadora que nos doou essa caneca para ficar mais, né, encorpado, Ivone. Só procurar a Ivone nas redes sociais, né, e quiser fazer uma caneca personalizada com ela. A gente vai deixar o arroba dela aqui para vocês olharem. Embaixo aí. Ela tá passando aqui embaixo. Tem também a Denise, né? Que veio nos ajudar. Ela veio nos ajudar na caracterização, nos ajudando ali, botando o nosso rosto um pouquinho mais, né, adequado para a filmagem, e isso é muito importante, né? Então, Denise também vai vir aí embaixo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado a todo mundo que nos ajuda na produção, que ajuda aí compartilhando, né? Às vezes não é fácil estar aqui gravando, a gente às vezes vai além aí nas horas, mas a gente faz com muito prazer porque a gente sabe que uma alma vai ser salva. Da temporada passada eu tive um testemunho no Instagram. Vai lá no meu Instagram, tá lá, eu até postei foto e tudo do cara falando, ele é seminarista e como aquela temporada ajudou ele a se manter firme na fé e na vocação. Então, só em não falar isso já me deu, né, toda a alegria de trabalho cumprido, né, o que Deus está pedindo da gente. Também tem mães que falam, nossa, não via isso, meu filho, agora eu vou ver, né? Então, é algo assim que Deus brotou no coração. Isso é maravilhoso. E é só segunda temporada, segundo episódio da segunda temporada. Tem muita coisa vindo por aí. E ainda não termina aqui não. O Toninho vai cantar pra gente. Músico da paróquia também vai encerrar, né, este episódio aí, cantando com a sua voz, meia aí Guilherme, meia Rosa de Saron, né, que se inspira e que nos domingos aí nos ajuda aí nas missas. Então, bora lá. Deus abençoe. Então, diante disso, diante dessa conversa maravilhosa, de tanta coisa boa, desses grandes santos poderosos que intercedem por nós, vamos pedir a Deus que Ele venha confortar nossos corações, abrir o nosso coração para esse amor que Deus nos ama com profundidade, com loucura da cruz. E pedir aí você que está precisando desse amor para se reencontrar com Deus, que tem vergonha da confissão, que tem preconceito, que muitas vezes não consegue, né, se abrir para um sacerdote, é essa a dinâmica da salvação. Então, que Deus possa tocar seu coração, tocar sua vida, a vida da sua família, do seu jovem, você jovem, possa se reencontrar, faça essa experiência, como hoje aqui foi dito, que liberta o coração para amar e ser feliz. E o Padre agora vai dar a bênção para nós, para a gente ir para o musical
e encerrar mais esse episódio com Deus. Que pela intercessão de São Padre Pio e de São Felipe Neri, desça sobre cada um aqui reunido e sobre aqueles que estão assistindo a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, você aí de casa, você que nos assiste. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Queria, primeiramente, nessa noite, agradecer ao Padre, agradecer a todas as pessoas que assistiram este podcast, as pessoas que nos ajudaram aqui, o pessoal da produção. E vamos embora de música? Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O tempo não percebi, mas sou o mesmo homem que um dia você conheceu. A canção não esqueci, o menino que há em mim nasceu pra cantar. Chora como nunca, ausente ainda. Estamos juntos aqui. Abro o coração, coloco-me aos teus pés. Noite escura,